Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Nós vamos continuar a nossa leitura dos Evangelhos em 40 dias. Chegamos no 11º dia, vencemos os 10 primeiros, chegamos no 11º dia, no capítulo 26 de Mateus. Nós vamos entrar agora na semana da crucificação de Jesus. Amanhã nós vamos finalizar Mateus com Mateus 27 e 28. Hoje é só um capítulo, mas assim, com certeza um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Preste bastante atenção. Lembrar você que está nos acompanhando, pode compartilhar esse link aí com seu grupo, com seus amigos e vamos juntos nessa jornada. Estou lendo nessa versão, a versão Prazer da Palavra, Pastor Israel Belo de Azevedo. E como você tem acompanhado, ela é uma versão um pouco mais contextualizada, trazendo algumas palavras para o dia de hoje e fica ainda mais interessante essa leitura. Vamos comigo? Hoje, Mateus capítulo 26, Jerusalém, quarta-feira, 1º de abril de 33, da era cristã. Depois desses ensinos, Jesus anunciou aos apóstolos: depois de amanhã, a festa da Páscoa vai ser comemorada, será o momento em que eu serei crucificado. De fato, por essa época, os dirigentes religiosos de Israel, reunidos no palácio do sumo sacerdote Caifás, em Jerusalém, estavam à procura de alguém capaz de trair Jesus, de modo que o pudessem prender e o eliminar. Eles decidiram também: não vamos fazer isso no dia da festa da Páscoa para evitar que o povo se revolte. Antes desses eventos em Jerusalém, Simão, um cidadão que no passado sofrera de uma doença grave de pele e que morava em Betânia, do oeste, perto de Jerusalém, recebeu Jesus em sua casa para um jantar especial. Quando estavam à mesa, apareceu uma mulher com um jarro caro, feito de cerâmica, de alabastro. O jarro estava cheio de um perfume importado. Ela derramou todo o conteúdo do jarro sobre a cabeça de Jesus e alguns ficaram indignados. Um deles logo a questionou: para que tanto desperdício? E outro complementou: se esse perfume tivesse sido vendido, o dinheiro arrecadado daria para alimentar muitos pobres. Tomando conhecimento da conversa, Jesus os repreendeu: parem de criticar esta mulher. Ela fez algo para o meu bem. Não usem os pobres como desculpa. Vocês poderão cuidar deles em outras oportunidades. Esse foi um momento especial para mim, que estou prestes a morrer. Aproveitem este tempo comigo. Quanto a essa mulher, ela nunca será esquecida. Onde o evangelho chegar, chegará a notícia do que ela acabou de fazer. Por essa época, o apóstolo Judas Iscariotes estava em ação. Ele procurou os dirigentes religiosos com uma proposta: eu estou pronto para lhes entregar Jesus. Só depende de quanto me pagarão. E eles combinaram que o serviço da traição seria feito por 30 moedas de pratas, equivalentes a um salário mínimo de um trabalhador. A partir do trato feito, Judas Iscariotes passou a procurar o momento oportuno para entregar Jesus às autoridades religiosas de Israel. Para a preparação da Páscoa, todo tipo de alimento fermentado tinha que ser retirado de casa, segundo a tradição judaica vivenciada desde a saída do Egito. Essa purificação precisava acontecer no primeiro dia da celebração. Nesse dia, então, os apóstolos perguntaram a Jesus: Mestre, onde irás celebrar a Páscoa? Diga-nos, por favor, para que a preparemos. E Jesus respondeu: vão até Jerusalém, procurem um certo homem com o seguinte recado meu: nosso mestre manda dizer: está próxima a minha hora de partir e vou celebrar a Páscoa com meus apóstolos na sua casa. Os apóstolos fizeram como Jesus os tinha orientado e assim prepararam a Páscoa. À noite, Jesus se assentou à mesa com os 12 apóstolos. Estava no início da refeição quando Jesus afirmou: tenho uma coisa para lhes dizer, um de vocês vai me trair. Os apóstolos ficaram muito tristes com aquela informação. Um a um perguntaram a Jesus: serei eu, mestre? Depois de os ouvir, Jesus respondeu: quem vai me trair está aqui agora comendo à mesa comigo, como se fosse realmente meu amigo, como previsto no Salmo 41:9. Tudo o que foi profetizado a meu respeito vai acontecer. Tenho que ser traído, mas lamento muito pela vida daquele que vai me trair. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Foi nesse momento que Judas Iscariotes, o traidor, perguntou: está falando de mim, mestre? Jesus respondeu: é você que está dizendo isso. A celebração continuou. Jesus pegou um pão, orou ao Pai Eterno e depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues um a um aos apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: agora comam esse pão como se fossem o meu corpo. Em seguida,
Jesus pegou o vinho, deu graças e passou o copo para cada um bebesse um gole. Antes que bebessem, Jesus agradeceu ao Pai Eterno, depois disse aos apóstolos: Bebam, bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto. Quem confessa e celebra comigo este pacto tem os seus pecados perdoados, e eles beberam. Jesus completou: Saibam que a partir de agora nunca mais beberei vinho, só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa do nosso Pai Eterno. Em seguida cantaram um salmo e saíram em direção ao Monte das Oliveiras, distante meia hora a pé. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus disse aos apóstolos: Esta vai ser uma noite difícil para todos. Lembrem-se da profecia de Zacarias. Ferirá o pastor das ovelhas e o rebanho será disperso. Saiba, no entanto, que depois da minha ressurreição irei para a Galiléia, onde me encontrarão. Pedro pediu a palavra: Mestre, mesmo que todos desistam e fujam, eu estarei integralmente ao teu lado. Jesus respondeu: Pedro, não é isso que vai acontecer. Hoje mesmo, antes que o galho cante pela segunda vez, você negará que me conhece, e você fará isso por 3 vezes. Pedro insistiu: Nada disso, mestre. Se for preciso morrer contigo, morrerei, jamais te negarei. Um a um, os apóstolos repetiram a mesma promessa feita por Pedro. Estando no Monte das Oliveiras, Jesus levou os apóstolos a um jardim conhecido como Getsêmani, prensa de azeite em aramaico. Quando chegaram ao jardim, Jesus lhes pediu: Sentem aqui e vou orar ali mais adiante. Jesus levou em sua companhia Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, ficou muito triste e angustiado. Antes de se afastar, Jesus lhes confidenciou: Eu estou profundamente triste. Estou transtornado. Eu preciso que fiquem aqui e orem por mim. Então, sozinho, caminhou um pouco mais, ajoelhou-se e orou: Meu Pai eterno, eu te peço que, se for possível, livra-me da morte. Se não for possível, eu me rendo, porque eu quero o que tu queres. Quando voltou do lugar em que orava, Jesus encontrou os seus 3 apóstolos dormindo. Então disse a Pedro: Que tristeza, amigos! Vocês não conseguiram orar por mim nem por 1 hora. Para que não peque, vocês precisam orar com toda dedicação. Não basta ter o desejo de não pecar, vocês precisam orar porque vocês são fracos. Jesus deixou os apóstolos por algum tempo para orar e assim o fez. Meu Pai eterno, se não é possível que me livres da morte, aqui estou pronto para fazer a tua vontade. Quando voltou para os apóstolos, eles estavam dormindo profundamente de novo, e Jesus os despertou e saiu pela 3ª vez para orar. Ele dizia sempre as mesmas palavras. Ao retornar, disse aos apóstolos: Não tem jeito. Vocês continuam dormindo como se nada estivesse acontecendo. Vamos, chegou a hora. Serei entregue em momentos nas mãos de homens malvados que me executarão. Levantem-se, vamos embora, o traidor está chegando. Jerusalém, quinta-feira, 2 de abril de 33. A prisão. Jesus ainda estava conversando com os apóstolos quando, na madrugada de quarta para quinta-feira, Judas Iscariotes, que era um dos 12, chegou. Estava protegido por uma delegação enorme de homens armados com espadas e cacetetes. Esses homens, que estavam a serviço dos dirigentes religiosos de Israel, sabiam a senha que tinha sido combinada com Judas Iscariotes para o momento do ataque. Era a seguinte: eu vou dar um beijo em nosso alvo, quando eu o beijar, prendam-no. Judas Iscariotes chegou bem perto de Jesus e lhe disse: Shalom, Rabi. Essa saudação em hebraico significa paz, meu mestre. E sem tardar beijou-o nas 2 faces do rosto. Jesus, porém, disse: Judas, meu amigo, veja o que você está fazendo. Nesse exato momento, homens armados agarraram Jesus e o prenderam. Instintivamente, um dos apóstolos pegou a sua espada, levantou-se e o golpeou com força a um membro da delegação que estava prendendo Jesus. Esse policial trabalhava para o sumo sacerdote. O golpe cortou a orelha do guarda. Jesus então repreendeu o seu apóstolo: Coloque a espada na cintura. Quem confia na espada vai morrer pela espada. Se fosse para fazer o que você fez, eu mesmo pediria ao Pai para mandar um pilotão de anjos e me libertar. Tudo o que está acontecendo está de acordo com a vontade de meu Pai eterno, como lemos nas Escrituras Sagradas. Em seguida, Jesus se dirigiu à delegação que veio buscá-lo. Vocês vieram me prender trazendo espada e cacetetes como se eu fosse um assaltante. Por que não me pegaram quando eu estava sentado no templo ensinando? Se vocês lessem o que dizem os profetas nas Escrituras, saberiam que tudo o que está acontecendo é da vontade do meu Pai eterno. Quando Jesus parou de falar, todos os apóstolos o deixaram, correndo rápido dali. Ainda na madrugada da quinta-feira, Jesus foi levado pelos homens armados para o palácio do sumo sacerdote Caifás, onde a sessão do tribunal do Sinédrio para o julgamento já tinha começado. Do lado de fora, Pedro acompanhava os eventos. Ele chegou até o pátio do palácio.
Infiltrou-se e se sentou entre os funcionários do sumo sacerdote. Queria saber como as coisas terminariam. No tribunal, as autoridades, em companhia dos membros do Sinédrio, esperavam um motivo suficiente para a condenação de Jesus à morte. Não encontraram, apesar de muitas testemunhas falsas terem aparecido. O tribunal, no entanto, levou em conta 2 testemunhos falsos. Um homem testemunhou assim: eu ouvi dizer o seguinte: eu posso destruir o templo de Jerusalém e reconstruí-lo em 3 dias. Outro confirmou ter ouvido as mesmas palavras. Então o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não vai dizer nada para responder às testemunhas? Jesus ficou em absoluto silêncio. Furioso, o sumo sacerdote disse: eu exijo que você, jurando pelo Deus vivo, diga se é ou não é o rei dos judeus. Afinal, você é o filho de Deus? Jesus respondeu: és tu que estás dizendo isso, não eu. O que tenho para dizer a todos aqui é que chegará o dia em que vocês me verão sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso quando eu vier sobre as nuvens. Em sinal de protesto, o sumo sacerdote rasgou as suas roupas e gritou: ele está blasfemando! Nós não precisamos de nenhuma outra testemunha. Vocês ouviram com seus próprios ouvidos. E depois perguntou ao júri: então o que podemos fazer? Os juízes responderam: vamos condená-lo à morte. Alguns dos que estavam no tribunal cuspiram no rosto de Jesus. Outros bateram nele, inclusive na cabeça. Também debochavam assim: e aí, não vai dizer quem bateu em você? Pedro continuou sentado do lado de fora do pátio. Uma das empregadas do palácio de Caifás chegou perto do apóstolo e disse: ei, você estava com Jesus que veio da Galileia. Muitos ouviram o que a mulher dissera. Pedro então respondeu: moça, eu não tenho a menor ideia do que você está dizendo. Ele resolveu sair dali, mas foi visto por outra empregada que o denunciou: peguem-no! Ele estava com Jesus de Nazaré. E Pedro gritou: eu não estava, eu juro que eu não conheço este homem. Algum tempo depois chegaram outras pessoas ao pátio. Vendo Pedro, uma delas o identificou: eu tenho absoluta certeza que você é um dos seguidores de Jesus. Está no seu sotaque, não há dúvida que você é galileu como ele. Pedro reagiu e começou a jurar pelo nome do Deus eterno: parem com isso, eu não conheço este homem. Nesse momento, ouviu-se o canto de um galo. Pedro se lembrou das palavras de Jesus quando disse: antes que o galo cante pela 2ª vez, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro saiu de onde estava e chorou desesperadamente. Muito bem, essa foi a quinta-feira. Nós fechamos aí o dia 11, Mateus 26. É muito triste, né? Esse capítulo nos faz refletir bastante. Não tem como não lembrar de algumas cenas de filmes que nós lembramos. Quanto o nosso mestre sofreu por nós, foi humilhado. E nós vamos entrar agora a partir do capítulo 27 e 28. Após a condenação, levado a Pilatos e depois os açoites, a crucificação e a sua morte. Mas nós sabemos que tudo isso foi por causa de mim, foi por causa de você, foi por causa dos nossos pecados. Jesus pagou o preço por nós. E nós devemos que dar graças a Ele por isso. Que Deus os abençoe. Fique firme. Amanhã a gente termina o Evangelho de Mateus. Gente, em 12 dias você vai ter lido um Evangelho, um livro da Bíblia. Olha que coisa bacana. Espero você, hein? Até lá, que Deus te abençoe. Um ótimo dia.